de diversos órgãos. E ela é relacionada a uma disfunção do sistema imunológico. Então, normalmente nós produzimos anticorpos para as nossas defesas naturais. E algumas pessoas produzem anticorpos contra elas mesmas. Então, isso acaba agredindo a pessoa. Então, ela luta contra ela mesma. Contra ela mesma. Isso é o conceito de doença autoimune ou de autoagressão. E na hora que essas substâncias, esses anticorpos, eles começam a agredir a pessoa, eles causam inflamações de diferentes órgãos. E que, se não for tratado, pode levar à disfunção desses órgãos. E aí até um óbito, se não Até for o óbito, orientado, que assim, é aquela situação do espectro da doença. Tem pessoas que têm lúpus que afeta a pele, as articulações e uma ou outra inflamação, e é o lúpus. Assim como tem casos de lúpus que afetam os rins, o cérebro, o coração, os vasos sanguíneos e os rins. Aí é uma doença mais séria. Da mesma doença, ela tem um espectro muito grande. Então é isso que acaba algumas vezes levando a confusão ou assim, desconhecimento. Então é como uma pessoa fala, eu conheço tal pessoa que teve lúpus na idade jovem e teve uma evolução muito rápida e faleceu. Assim, eu conheço uma pessoa que tem lúpus faz 40 anos que ela tem lúpus e vive bem. E é a mesma doença. O lúpus pode trazer sintomas diversos? Sintomas diversos. Ele não tem por ter essa característica de produzir esses autoanticorpos que pode atacar quaisquer órgãos, os sintomas podem ser os mais diferentes possíveis. Existem alguns tipos, os mais diferentes possíveis. Existem alguns tipos da doença. Alguns tipos de acometimento de pele, o acometimento nas articulações, daí a doença ser tratada pelo reumatologista. O acometimento renal é uma marca da doença também. E as outras manifestações, elas são variáveis. A gente tem algumas imagens, ó. A primeira delas é de um rosto, até para você em casa poder entender um pouco mais. Vou pedir para colocar. Então, algumas manchas. Alguns tipos de manchas, né, que essa imagem ela mostra, né, nós não estamos conseguindo ver a parte superior, mas é uma lesão que ela aparece como se for no formato de uma asa de borboleta no nariz, né, em torno do nariz. Abre as asas da maçã do Abre como se fosse uma asa de borboleta, e ela preserva essa parte embaixo do nariz, que é uma característica que ocorre na doença, né, mas aí nós não conseguimos ver nessa imagem, assim não dá para ver essa parte superior, não sei se dá a parte técnica. Rafa, dá para abrir mais essa imagem? A gente precisa ver a massa do rosto, que é a asa da borboleta. Tem até, não é identificada a pessoa, ela tem uma tarja nos olhos, né? Que essa é uma das características, a marca, essa lesão chamada em asa de borboleta, é uma característica que acontece na doença, e essa é uma das razões que a doença chama lúpus, que lúpus em latim significa lupo. E existe esse tipo de lesão que aparece, que é semelhante à face de um lobo. E não dá pra gente mostrar nessa foto, mas eu lembro até que há um tempo atrás, uma matéria muito bem feita, por sinal, sobre lúpus, e a gente percebia numa mulher negra o quanto que essa mancha, ela abria e formava até o desenho de uma asa de uma borboleta. Abria bem próximo aos olhos e descia muito aqui, preservando a ponta do nariz aqui embaixo, né? Embaixo do nariz. Porque tem embora a doença seja de causa desconhecida, uma das razões relacionadas é que a luz solar piora. Então nós acreditamos que essa parte preserva porque o nariz faz sombra, né, para essa região. E sabe-se o porquê que o lúpus aparece? Quer dizer, é um estresse que dá um start, a pessoa tem uma predisposição a desenvolver lúpus? Assim, do ponto de vista conceitual, é de causa desconhecida. O que causa doenças nós não sabemos. Mas tem determinados fatores que são muito bem determinados. Primeiro que a doença é mais frequente em mulheres, muito mais frequente em mulheres, homens, e no período da fertilidade. Então é uma doença mais característica de mulheres jovens. Depois dessa idade, a doença tende a ter a mesma frequência que nos homens. Então tem esse fator que é o hormonal. É importante. Que na mulher jovem, o hormônio feminino. Tem as questões relacionadas ao meio ambiente. Uma delas, bem característica, é a luz solar, que piora. Isso nós conhecemos por quê. Então tem esse fator. E existe a predisposição genética. Isso é delimitado. Então não vai desenvolver lúpus por qualquer pessoa, mas sim aquela que tem a predisposição para desenvolver, e quando existe uma interação dessa predisposição no meio ambiente, que ela acaba desenvolvendo. Então ela pode ser que não tenha na família ninguém que tenha lúpus. Exatamente. Mas ela geneticamente tem essa fragilidade. Exatamente. De talvez algum
algum ancestral, muito passado, e aí ela vai desenvolver. Então, isso é até uma preocupação que surge em parentes de quem tem lúpus, a pessoa tem filhos, né, que pode ter, e qual é o risco dela ter. Então, o que se transmite não é a doença. Primeiro que ela não tem esse padrão de transmissão genética. O que se transmite é o risco de desenvolver a doença, e esse risco ele é muito pequeno. Quando a gente fala em lúpus, as pessoas logo pensam naquela vida mais debilitada, que a pessoa precisa de muitos medicamentos, em muitos casos, e que incha. Existem grupos que também, de pessoas que têm lúpus, que conseguem também ajudar aquela pessoa que acabou de receber o diagnóstico, com a sua própria dificuldade, passar para o outro. Quer dizer, eu fiquei mais tranquila e a doença foi controlada mais facilmente. Isso é importante. É importante, é um fator fundamental, esses que são alguns grupos que se formam, né, de pessoas de doenças crônicas, isso tem um impacto muito positivo. Agora, essas manifestações do inchaço, outros tipos de problemas que podem acontecer, tem manifestações que são próprias da doença e tem aquelas que são efeito colateral de alguns tratamentos. Quando se tem um diagnóstico de lúpus, se busca antes saber que tipo de lúpus é esse, quer dizer, que órgãos que esse lúpus está acometendo. Exatamente, e esse aspecto é fundamental de, no momento do diagnóstico, ter esta dimensão do que está acontecendo. A pessoa que inicia o lúpus com manifestações mais moderadas e nos primeiros meses, nos primeiros anos vai ser dessa forma, o prognóstico dela é melhor. A pessoa que inicia a doença já com acometimento renal grave ou um acometimento cerebral do sistema nervoso, logo no início da doença, ela tem uma tendência a ter uma doença mais grave. Então, o exame que detecta lúpus, qual seria? Seriam vários. Para fazer o diagnóstico do lúpus, nós levamos em consideração o quadro clínico, que depende do histórico, não é simples fazer o diagnóstico. As manifestações iniciais da doença, elas se superpõem a muitas outras doenças. Então, além do quadro clínico que a pessoa apresenta, nós lançamos mãos de testes laboratoriais, que é a pesquisa desse autoanticorpo. Aquele problema que nós sabemos que acontece, a produção do anticorpo contra ela mesma é um tipo de exame que pode ser feito na prática rotineira nossa da pesquisa desses testes. A grande maioria das pessoas que recebem esse diagnóstico, no seu ver, conseguem manter a doença controlada? Sim, as pessoas, e esse aspecto ele é fundamental, inclusive as campanhas que nós fazemos nesse sentido. Pelo fato da doença não ter cura, isso é uma pergunta comum, infelizmente não tem cura. Não tem cura porque nós não conhecemos a causa para agir na vida a gente. Mas a doença que é tratada, ela tem a pessoa que tem a doença com o tratamento feito de forma adequada, nos momentos adequados, e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, as pessoas, a maioria das pessoas, tem uma vida muito próxima daquilo que nós definimos como normal, né? Então, muitas pacientes lúpicas, que é mais frequente em mulheres, conseguem fazer a sua carreira profissional, muitas delas vão ter formar suas famílias, vão poder ter filhos e ser feliz com outras pessoas. E tem casos que, infelizmente, tem um acometimento maior, né? Já que os hormônios estão diretamente ligados ao lúpus, durante a gravidez, a mulher sente uma melhora da doença ou ela sente, em alguns casos também, um agravamento? O que é o esperado é ter uma piora, porque esse hormônio, que é o hormônio da fertilidade, o chamado estrógeno, né, o hormônio feminino, que dá todas as características, durante a gravidez ele aumenta a produção para a preparação de todos os aspectos relacionados à gravidez. No período que a doença está fora de atividade, por um período de pelo menos 6 meses, a tendência é que ela tenha uma gravidez como uma mulher que não tem lúpus. Doença, mais do que nunca, mais do que todas as outras, extremamente individualizada. Não dá para a gente generalizar, falar todas as pessoas com lúpus são assim, esse é o melhor tratamento. E por isso que é bom você ter uma conversa franca com o seu médico. Exatamente. E esse aspecto é fundamental, individualização. Todas as doenças têm assim, cada caso é um caso, mas o lúpus em especial, né? A questão da dose do medicamento, o momento de se tomar algumas medidas, quando nós conhecemos a evolução da doença, isto faz com que nós possamos tomar medidas e determinadas estratégias em casos de recaídas com muito melhor prognóstico. E olha, nada supera a visita ao seu médico, que você tenha uma conversa